paz do Senhor. Hoje, na madrugada do dia 13 de abril de 2025, irmãos, no domingo, aleluia, né? O Senhor me incomodou acordar, né, irmãos, para abrir uma palavra, né, que fale ao meu coração e fale ao coração dos irmãos, né? Que se encontra em Sofonias, irmãos, no capítulo 3, no versículo 20, que a palavra do nosso Senhor diz assim: Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome, e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzi os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aleluia. Né? Em outras traduções, né, irmãos, assim mais atual, o Senhor aqui está falando em restaurar, aleluia, né, o seu povo no meio de outras nações, né, diante de outras nações. Irmãos, o que o Senhor me incomoda, aleluia, é que muitas das vezes, irmãos, pagamos o preço, né, de acharmos que podemos estar na presença do Senhor, aleluia, cometendo aí coisas que o desagradam, né? Isso é falhas, né, irmãos? Nós seres humanos somos falhantes, e ao mesmo tempo que somos falhos, né? Não falhantes, não falhos. O Senhor, ele, aleluia, ele até permite, né, que a gente use o livre-arbítrio, mas nessa da gente usar o livre-arbítrio, né, irmãos, vem o que? Vem aí consequências, né, irmãos? E sabemos que isso não é bom, porque quando vivemos uma vida de qualquer jeito, aleluia, a gente ali, né, tá o que? Afastando o Espírito Santo de nós, né, irmãos? E o que nós temos de bem precioso, de mais precioso é o que? A nossa salvação, né? Então não podemos o que? Brincar na presença do Senhor, porque de Deus ninguém se zomba, aleluia, ninguém escarnece. Então, se vivemos uma vida assim, irmãos, de crente lá, Odisseia, corremos um sério risco de perder a nossa salvação. Aleluia. Não é questão, irmãos, aqui de religiosidade, é questão de princípios, de intimidade com o Espírito Santo. Né? Não podemos, sabemos que quando somos ali templo, né, do Espírito Santo, não podemos, e temos essa consciência, não podemos fazer qualquer aliança de relacionamento, qualquer aliança de amizade, né, porque isso, né, muitas das vezes pode nos corromper, né, tudo que nós pegamos a direção sem consultar antes ao Senhor, pode ser um caminho aí, irmãos, que vai nos dar trabalho, né, mais à frente, ou então, irmãos, que pode até nos levar aí a se corromper e até mesmo perder a nossa salvação, como eu estava dizendo. Então, o inimigo está à espreita, irmão. Não tem jeito, ele está como um leão querendo tragar a todo momento. Então, que nós viemos aí, irmãos, permanecer na presença do Senhor. O Senhor, ele tem muita misericórdia, irmãos. Aleluia. Porque ele sabe a raiz de tudo, né? Ele sabe muitas das vezes que nós podemos até estar inocentes numa situação, mas até quando, né? Ele às vezes permite que pegamos caminhos errados, aleluia, para que a gente aí venha amadurecer, não estejamos aí inocentes, dormindo no ponto, porque está escrito na palavra que só verá o Senhor, irmãos, aquele que tiver um coração igual de uma criança, mas isso não quer dizer que nós, né, estamos inécios, né, a ter maturidade espiritual, né, ser puros de coração, sim, é uma coisa. Agora, bancar o inocente aí, aleluia, né, e cair aí em situações aí onde o inimigo, né, tá preparando suas armadilhas aí, né. Então, assim, irmãos, é grande a misericórdia que o Senhor tem sobre a nossa vida, mas quando Ele nos permite né, até cair aí numa armadilha do inimigo, né, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, aleluia. Ele permite para quê? Para que a gente tenha maturidade espiritual. Uma vez tendo essa maturidade espiritual, aleluia, o Senhor não vai nos ver caindo, né, na mesma situação, mas como inocente, né, porque Ele já nos deu a lição. Então, que a gente aí, irmãos, venha separar o que é ter um coração puro do que é teimar, né? Porque quando o Senhor já
nos mostrou, aleluia, que certas coisas, né, nos podem levar à perdição, nos podem levar aí a graves consequências, né, nós não somos mais inocentes, né, aleluia, né, irmãos, isso é de cada um, é individual, né, mas muitos caem na cilada de mais amizades, né, que corrompem bons costumes, como está na palavra, né, se não me engano, em Provérbios. Então, o que o Senhor aqui me diz, irmãos, aleluia, ele me direciona, que caímos aí, né, em situações, aleluia, aqui o castigo de Jerusalém e a promessa feita aos fiéis. Então, o Senhor aqui, ele me direcionou, irmãos, a ler o capítulo todo, Sofonias 3, o irmão também leia, medite na palavra do Senhor. O Senhor me direcionou a situações que nós estávamos aí inocentes dentro dessa situação, mas o Senhor permitiu aí que a gente caísse na armadilha, aleluia, não para o nosso mal, mas que a gente venha adquirir maturidade espiritual, para que Ele venha abrir nossos olhos, porque muitas das vezes, irmãos, só aprendemos na prática. Então, isso me lembra a palavra, quando o Senhor diz, sou eu, Deus, somente de perto, também não sou Deus de longe, ou seja, às vezes o Senhor nos põe ali à prova, né, nos permite aí cair em situações que estamos inocentes, para que, mais uma vez eu repito, para que a gente venha ter maturidade espiritual, mas o Senhor também me alerta, aleluia, que não estou mais inocente nessa situação, ou seja, amizade, relacionamento. Eu estou aqui, irmãos, porque isso vai se encaixar na nossa vida de cada um de uma forma. Então, estou dando vários exemplos. Amizade, aleluia, relacionamentos, né, lugares que frequentamos, aleluia, né, o que fazemos, porque somos templo do Espírito Santo, tudo tem que ser consultado ao Senhor, aleluia, e nem tudo, irmãos, que reluz é ouro. O diabo e seus anjos se disfarçam de luz. Então, vigiai e orai o tempo todo, porque aqueles que verdadeiramente estão ali na presença do Senhor, com o coração puro, aleluia, não vai, aleluia, querer andar com pessoas, aleluia, que não são aquilo que aparentam ser. Então, vigia, irmãos, vigia, porque o inimigo, ele muitas das vezes está levando essa pessoa para o buraco, para o abismo, e o irmão andando com determinada pessoa pode ir para o abismo, sim. Irmãos, quando estamos no território do inimigo, estamos dando legalidade para ele. Então, vigiai e orai o tempo todo. Né? Essa palavra, irmãos, primeiro está cortando aqui para mim. Aleluia, porque eu passei por uma situação aí de fazer amizade. Aleluia, com uma determinada pessoa. O Senhor ali me mostrava, né, entre linhas ali, né, que tinha algo errado, mas eu insisti nessa amizade. E o Senhor, ele é tão, irmão, zeloso que ele me deu, aleluia, a revelação, que se eu insistisse em andar com aquela pessoa, o inimigo estava pretendendo levar aquela pessoa para o abismo. E eu, por eu estar dando legalidade, ele ia me levar junto. Eu tive, o Senhor me deu essa revelação. Só que ali eu temei ali por uma questão assim, de inocência, porque eu queria andar com aquela pessoa para ajudá-la, né? E ela me ajudar. Aleluia, mas não é assim, irmãos. Não estou aqui falando mal da pessoa, não estou aqui condenando a pessoa, não é assim. Eu estou aqui só usando como exemplo, que não é assim, que a gente tem que consultar o Senhor sobre aquela amizade. Irmãos, isso a gente tem que botar muito em prática. Relacionamento tem que ser conduzido pela direção do Senhor, porque somos templo do Espírito Santo. Quando o Senhor, irmãos, quanto mais Ele é zeloso, quanto mais Ele é cuidadoso, né, nos permitindo aí passar por situações para que a gente não fique mais inocente, é porque o Senhor está o quê? Está querendo nos limpar, nos purificar, né, que a gente venha se consagrar para receber as promessas dele, né, porque esse mundo aí, irmãos, o inimigo, ele quer nos estragar, ele quer matar, roubar, destruir, aleluia, para que as promessas do Senhor não se cumpram em nossas vidas. Então, que o Senhor está nos alertando, né, que nós, né, colhemos aí consequências, né, uma punição
por nós aí andarmos em caminhos errados. Aleluia, mas Ele está o quê? Ele está, aleluia, está restaurando, né? Ele quer restaurar, Ele quer colocar um novo cântico na nossa boca. Isso para mim é uma confirmação, para a vida dos irmãos é uma confirmação, que Ele quer colocar um canto de júbilo na minha boca e na boca dos irmãos, mas que a gente aí venha aprender, aleluia, que passamos aí nos últimos dias, aleluia, que não estamos mais inocentes, venhamos a aprender a consultar tudo ao Senhor primeiro, para que as direções da nossa vida sejam no caminho do Senhor, e o inimigo não vai impedir, irmãos, se decidirmos estar obedientes e atentos, aleluia, à voz do Senhor, porque maior que está em mim, maior que está no irmão, que está no mundo, mas a gente tem que andar ali na presença do Senhor, aleluia, né, irmãos, porque aquilo que não provém dele, as nossas falhas, né, o Espírito Santo ali vendo que o nosso coração está puro, que a gente aprendeu a lição aí de não estamos aí mais inocentes em determinadas situações que o Senhor já nos provou, né, já nos aprovou, né, porque Ele prova para aprovar, aleluia. Então aí o Senhor, aleluia, vai cumprir com a minha promessa, com a promessa sobre a minha vida e sobre a vida dos irmãos. Então, resumindo, irmãos, aleluia, o Senhor vai restaurar a vida dos irmãos e vai restaurar a minha vida também, né, na presença dEle. Fique na paz do Senhor Jesus.